Gênesis 22, que tem pelo título: Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. E aconteceu que depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão, dizendo: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Ele disse: toma agora teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vá à terra de Moriá, e oferecer ali em holocausto por uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, abartou seu jumento, tomou consigo os teus moços e Isaque, seu filho, fendeu a lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E ao terceiro dia levantou Abraão os teus olhos e viu de longe. E disse Abraão aos moços: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos ali e haveremos de adorar e tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha e o holocausto, põe sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo, o cutelo na mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, dizendo: meu pai. Ele disse: eis-me aqui, meu filho. Ele disse: eis que o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar de Deus que dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque, seu filho, deitou sobre o altar e a cinza da lenha. E estendeu Abraão a mão, tocou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor bradou desde os céus, dizendo: Abraão, Abraão. E disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, não lhe faça nada, porque agora sei que temes a Deus e não negaste o teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos, olhou para o céu, e um cordeiro de trás dele, travado pelas pontas do mato, e foi Abraão, tomou-lhe o carneiro e ofereceu como holocausto no lugar do seu filho. Chamou Abraão o nome daquele lugar de um Senhor proverá, onde diz até hoje o Senhor, no monte do Senhor proverá. Louvado seja o nome do Senhor, né? A história de Abraão é muito conhecida. Nós sabemos que o Senhor, já no início de Gênesis, já fazia promessa a Abraão. O Senhor já dizia a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais. E Abraão, com uma idade avançada. O interessante de tudo é que Abraão já tinha uma vida, já possuía bens, louvado seja o nome do Senhor. Abraão poderia muito bem se colocar no lugar dele ali, nas condições confortáveis que ele vivia. Mas Abraão era um homem temente a Deus, servo do Deus Altíssimo, ao ponto do Senhor pedir a ele o seu único filho, que era Isaque, filho da promessa de Abraão, que a promessa que Deus havia feito com ele, e cumpriu segundo mesmo a idade avançada da mulher e dele. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui no capítulo 22 de Gênesis, Deus começa a fazer um contexto de provação da vida de Abraão, da vida daquele homem que, louvado seja o nome do Senhor, estava com o ouvido sensível a ouvir a voz de Deus. E Abraão sai, interessante no texto, irmão, que Abraão leva Isaque, mas ele não fala para Sara o que o Senhor havia falado para ele. Ele sai com Isaque, porque uma mãe jamais aceitaria umas condições dessa. Se fosse eu, qualquer outra mulher ia falar: você está maluco, homem. Como é que você vai fazer isso? É coisa da tua cabeça, não é Deus falando contigo. Mas Abraão sabia, conhecia a voz de Deus suavemente no ouvido dele. Ele não falou nada para Sara. Levou Isaque. E quando chegou, Deus, avistando o monte, já mostrou para ele que aquele era o lugar. E o que nos faz entender nesta noite, através dessa mensagem, que o Senhor, ele é Deus conhecedor, e ele pode te colocar num contexto de provação pior do que Isaque. Deus pode te provar de uma maneira pior do que pediu o teu filho, como ele pediu a Abraão.
E o interessante, quando ele falou para os 2 moços que foram com ele falou, fiquem aqui que vou eu adorar lá em cima com o moço, depois volto para junto de vós, ficais aqui com o jumento. E Isaac subindo, perguntou-se, meu pai, eis-me aqui, meu filho, vejo a lenha e vejo o cutelo, aonde está o cordeiro para o holocausto? Isaac era o cordeiro, Isaac era o holocausto que ia ser oferecido a Deus. E o mais interessante que Abraão falou para ele, eu não sei o que você tem atravessado, as dificuldades que você tem vivido. Deus pode ter lançado num contexto de provação, você olha para um lado, para o outro, você dobra o teu joelho, você pede a Deus, você fala para Deus assim, Senhor, tem crédito diante de ti, porque tenho feito a tua vontade. Mas mesmo assim Deus achou bem querer te provar. Mesmo assim Deus achou bem querer te colocar na obra. Mesmo assim Deus olhando, vendo que você não fraquejou, Deus falou, eu vou provar porque eu sou Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui no livro de Gênesis, Abraão não é diferente. Abraão já tinha vindo de vara provação, ele teve que sair da terra dele, do meio da parentela. Quando chegou nas campinas, ali diante das campinas de Sodoma e Gomorra, ele se deu com Ló, o filho, o sobrinho dele. Ele falou assim, escolheste a direita, irei para a esquerda, escolheste a esquerda, irei para a direita, para que não haja desavença entre nós. Abraão não estava, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, com o coração dele arraigado ao dinheiro, tanto que Ló se encantou, louvado seja o nome do Senhor, com a beleza de Sodoma e Gomorra, era uma campina. Abraão escolheu o outro lado, deu oportunidade a ele de fazer a melhor escolha. Mas para que o Senhor venha conhecer verdadeiramente o teu coração, deu muito terreno árido, terreno pedregoso, terreno que não dá fruto, mas se nossa fé foi posta em prática, louvado o Senhor, você pode ser visto, irmão, pela sua família como uma pessoa improvável, como aquela pessoa que a própria parentela menospreza. A própria aquela parentela, às vezes é o pai e a mãe falam assim, não vai dar em nada, nunca vai conseguir vencer, não vai chegar a objetivo nenhum. Tem pai e mãe que amaldiçoam de uma tal forma que se você não tiver Cristo na tua vida, você recebe, engole e vive daquela maldição. Mas eu quero dizer para você aqui nesta noite, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor escolhe os improváveis. O que são as pessoas improváveis, irmã Cristiane? São pessoas como eu e você. Só Deus sabe de onde tirou você. Quando Deus me chamou, eu não queria nenhum tipo de compromisso com Ele. Temia Ele porque conhecia o poderio dEle, mas compromisso eu me afastava. E Deus começou ali a me apertar de uma tal forma. Deus começa a mexer, irmão. Aonde Ele sabe que você vai sentir. É lá que Deus começa a mexer. E comigo não foi diferente. Deus começou a mexer. Eu falei, Senhor, e não queria compromisso, temia Deus, orava a Deus, temia até que se Jesus voltasse, eu fosse a minha vida ceifada, descesse a sepultura. Eu não estava numa condição de ser recebida na glória, mas o Senhor, por a sua infinita misericórdia, olhou para mim, me chamou e colocou sobre a minha escosta a grande responsabilidade de trazer, de ser um instrumento, uma atalaia viva, uma boca dele da terra, para falar e anunciar aquilo que ele colocar nas minhas mãos. Deus, quando chama o homem e a mulher, seja o nome do Senhor, eu quero dizer para você, se Deus tiver um plano na tua vida, louvado seja o nome do Senhor. Se Deus olhar para você e te chamar, porque, irmão, quando Deus nos chama, Ele olha e vê muitos, Ele escolhe eu e você. Quando Ele me chamou, Ele olhou e via muitos, até muitos mais capacitados do que eu.
muitos mais com condição do que eu. Porque a condição, irmão, não é só intelectual ou financeira. Às vezes você não tem condições de ir para a África do Sul, mas você pode orar aqui para Deus enviar providência e missionários naquele lugar, para que o nome dele seja pregado. Você pode ir orando, contribuindo, ou sendo você mesmo enviado. Mas você tem que fazer aquilo que Deus mandou. Você não pode ser omisso à obra do Senhor. As promessas de Deus se cumpriu na vida de Abraão, porque Abraão não foi omisso. Abraão podia falar assim, tem idade avançada, ele podia colocar um monte de obstáculo. Quando o Senhor fala para ele que ele tinha que matar o seu único filho, ele já podia ali contestar a Deus, falar, não foi o Senhor que me deu, não foi o filho da promessa, não foi o Senhor que prometeu para mim, para minha mulher, já com idade avançada. Ele poderia ter questionado a Deus, colocado Deus no centro de encurralar Deus numa parede, mas ele não, ele falou para o Senhor, eis-me aqui. Irmão, quando Deus achou bem provar a mim e a você, nós estaremos como Abraão falando, eis-me aqui. Será que Deus olhar para mim e você, tirar o emprego, tirar a casa, comprar uma enfermidade, cobrar de alguma forma, provar de alguma maneira, comprovar se tu ama ou não só de boca para fora, mas do coração, nas atitudes? Será que nós seremos aprovados por Deus como Abraão foi? Porque Abraão foi aprovado. Aprovado por Deus. Como vai ser o percurso daquela aprovação? Deus já sabia que Abraão ia ser provado e aprovado, porque muitos são provados e reprovados. Bom é aquele, seja o nome do Senhor, que é provado e aprovado por Deus. Porque Deus, louvado seja o nome do Senhor, ele pode provar e aprovar quem ele quiser. Ele não precisa falar assim, pastor Joel não está fazendo nada de errado, não vou provar ele, não vou provar o termo, não. Diaconisa Cristiane, está certinha com a sua vida espiritual, por favor, ele pode provar. Ele pode jogar uma enfermidade, ele pode tirar um emprego, ele pode levar um ente querido, ele pode levar aquele filho, aquele sobrinho, aquele parente que mais você tem carinho e afeto, para olhar e falar assim, quem tu amas mais é eu ou aquele. Ele pode provar, ele pode levar, porque foi ele o dono da vida dele, não tem que pedir permissão. A ordem é dada, tem dele. A Bíblia fala de Jonas, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor deu a ele uma ordem. E ele achou bem fazer o que ele queria e pensou que ia passar batido aos olhos de Deus. Mas não passou batido aos olhos do Senhor, não. Jonas viu e sentiu como é desobedecer a Deus. É terrível, né? E quando você desobedece a Deus, Deus deixa você, irmão, por alguns momentos sozinho, para que você venha refletir no momento da solidão. A solidão de Jonas, louvado seja o nome do Senhor, foi na entranha do peixe. Imagina a situação tudo escuro, aquele cheiro de aquela cheiro de maresia, aquela água salobra, mas ele desceu na profundidade da humilhação. Ele falou, Senhor, estou aqui no vento do inferno, então me tira daqui. Deus olhou, porque Deus viu um quebrantar de coração, louvado seja o nome do Senhor, e ao ver o quebrantar de coração, e além disso, Deus tinha um plano, uma promessa sobre a vida dos ninivitas. Deus não queria destruir aquela terra, aquela cidade. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala que ambos ali não sabiam distinguir entre uma mão direita e esquerda, e fora as crianças, mulheres, animais, havia muitas pessoas, mais de 120 mil habitantes ali naquele lugar. E Jonas, louvado seja o nome do Senhor, ele conhecia Deus. Você conhece Deus, irmão?
Quero deixar essa pergunta para mim e para você nesta noite. Porque se você conhece Deus, você vai passar pela prova, você vai ser afrontado e você não vai temer as afrontas. Jonas conhecia Deus, sabia o coração que havia, se houvesse um arrependimento, Deus não faria aquilo que havia dito. Ele ia contemplar o arrependimento e o coração daquele que estava se aquebrantando. Você conhece? Louvado seja o nome do Senhor, o Deus que você serve. Ai, irmã Cristiane, eu conheço mesmo. Quando você está sendo provado, você não tem nada na tua despensa para fazer para os teus filhos, para tu comer. Quando você olha lá na tua geladeira, só tem garrafa de água. Quando você olha a luz, a conta de luz já está com aviso de corte. Para você ter dobrado teu joelho, Deus tem falado que entrar como nuvem nos mares. Você conhece Deus, irmãos? Quando você se apresenta diante de Deus, Deus cumpre aquele plano que Ele tem na sua vida. Você honra a Deus com aquele voto que tu fez. Aí sim, porque Deus conhece a irmã Cristiane, né? Se eu falasse, Senhor, eu estou com uma causa na justiça, e a causa da justiça dá um valor muito alto, e eu falo que vou dar para a obra do Senhor, e chega na hora que você recebe aquele dinheiro, só está você o dinheiro, você tenta driblar o Senhor. Quero dizer para você, irmão, não faça voto de tolo com Deus. Abraão não fez voto de tolo, não. Abraão, quando ele chegou diante do Senhor, Abraão, levanta e vai à terra que eu te mostrarei e mata teu filho Isaque, teu único filho. Abraão não temeu nada. Ele sabia em quem ele estava crendo. Você sabe, eu e você sabemos em quem temos crido. Irmão, quero dizer para você com toda a convicção do meu coração. Eu sei que o meu Redentor vive. Certo por mim se levantará. Eu sempre criei nisso. Nos momentos mais difíceis, mais tribulosos da minha vida, eu sabia que eu sei que o meu Redentor vive. E certo por mim se levantará. Eu sei em quem eu tenho crido. Você sabe em quem você está crendo? Ou você está falando aqui, eu creio, mas na hora que o negócio dá uma apertadinha, você começa a ratear. Você começa a murmurar, falando um monte de besteira que não presta a boca mesmo, na hora da dificuldade. E Deus não se agrada disso, irmão. Deus não se agrada que na hora da dificuldade nós esquecemos tudo que Deus fez conosco. Deus deu tanta coisa, dá uma amnésia em mim e você que a gente não lembra. A gente só lembra que eu estava indo para a igreja e eu estou com essa doença. Eu estava te servindo e perdi tudo. Meu pai morreu, minha mãe morreu, minha mulher morreu e eu estou na tua presença. Começa a blasfemar. Amém? Mostrar para Deus que a sua fé é semelhante à onda do mar. Você não pode ter uma fé semelhante à onda do mar. Você tem que ter uma fé. A Bíblia fala: desconfia no Senhor, serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como está a sua fé, irmão? Aquilo que Deus te prometeu, aquilo está aceso ali no teu coração. Às vezes você fala assim: irmã Cristiane, Jesus me prometeu há 25 anos atrás algo. Amém, irmão. Deus continuará sendo Deus da mesma forma. Pergunta para o Senhor se você está preparado para receber aquilo que 25 anos atrás Deus te prometeu. Se hoje você não recebeu, deve estar preparado ainda. Você imagina 25 anos atrás. Como é que você ia delegar as coisas? Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero dizer para você, irmão, que Deus não aceita votos de tolo. O voto que Abraão fez ao Senhor foi voto de um homem sábio.
de um homem temente. Quando o Senhor falou com ele, ele falou, eis-me aqui. Deus já sabia, irmã. Deus já sabia que ali ninguém ia ratear. Deus já sabia que aquilo que ele designou, Deus não ia se frustrar. Satanás podia estar ali esperando um vacilo de Abraão, mas ele viu que Abraão era homem, reto e temente a Deus, e estava ali na posição. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero perguntar para você nesta noite, irmão. Louvado seja Deus. Você está na posição de agradar a Deus, você está agradando a Deus. Você está fazendo aquilo que Deus tem designado a você. Quando você passa, irmão, diante de uma boca de fogo, que estava aquele garoto tudo com fuzil na mão, perdidos ali, muitos filhos de crente, você com a Bíblia na mão, com o peito cheio, se achando santarrão, a santarrona, e Deus tem te incomodado, e você olha assim, não, eu sou pastor de harmonia missionária. Aí você vai embora e aquele jovem muitas das vezes é ceifado a vida dele. Será que quando tu passando numa esquina tiver uma garota fazendo ponto, uma garota de programa, que muitas das vezes é filha de uma mulher que serve ao Senhor, que dirige uma mesa de ciclo de oração, de uma pastora, de uma missionária, e você olhar para ela e falar assim, não, eu sou diaconisa, eu não posso misturar. Eu quero te alertar hoje, nesta noite. Você é cavaco de barro. Você é o resto do barro que sobrou. Pela misericórdia, Deus te mantém de pé. Deus está procurando, irmão, ceifeiro para essa grande seara. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Homens tementes a Deus que não venham ratear em momento nenhum. Esses que serão provados como Abraão foi e aprovados pelo Deus vivo, irmão. É um privilégio, irmão. Abraão foi privilegiado, ele foi provado e aprovado. Muitos são até provados, mas muitas das vezes é reprovado aos olhos do Senhor. Deus vê que ele não está apto. E aquele que não estiver apto, irmão, ele não vai ser recebido lá na glória naquele grande dia. Não adianta você falar assim, eu preguei na rádio, eu louvei na rádio, eu cantei na rádio, eu fiz. Que Deus vai falar abertamente para você. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nunca te conhecia. Você pode ir na igreja, irmão, e você ter uma vida fora do casamento, teu nome não vai estar escrito no livro da vida. Você pode frequentar na igreja e no grupo jovem, no culto de louvor, mas se você vive com uma outra mulher, eu quero dizer para você que Deus não vai te receber, você precisa se arrepender. Se você pode ter criado na igreja, se você se afastou, vive com outro, vive uma vida condenada pela palavra de Deus. Se você é um latrocida, um assassino, um maldizente, Deus não vai te receber no reino da glória. A não ser que você hoje, ouvindo essa palavra, você se arrependa. Hoje é noite de arrependimento. Se você, antes de conciliar o sono, aonde você estiver, reflita no que foi pregado aqui, tá? E se coloque na posição como instrumento para Deus te usar. Oh, porque está desanimado, sufocado com o peso da cruz, certamente estás sendo provado, mas tu tens ao teu lado Jesus. Eis que o tempo está se findando e a vitória por certo terás. As promessas não podem falhar. Permanece, ó irmão, onde estás. Não saia do lugar. Permanece onde estás. O anjo vai passar para a bênção te dar. Se é falta de pão,
desveste também. Seja qual for a situação, Deus tem a solução. Muitos crentes estão desfalecendo e perdendo o amor de Jesus, esquecendo o preço tão caro que foi pago por Cristo na cruz. Ó irmão, volta hoje chorando, vem depressa para o teu lugar. Hoje mesmo o anjo vai passar e de novo outra bênção te dar. Não saia do lugar, permanece onde estás. O anjo vai passar para a bênção te dar. Se é falta de pão e desveste também, seja qual for a situação, Deus tem a solução. Não saia do lugar, permanece onde estás. O anjo vai passar para a bênção te dar. Se é falta de pão e de veste também, seja qual for a situação, Deus tem a solução. Seja qual for a situação, Deus tem a solução.